Num campo isolado de uma propriedade rural luxuosa, duas meninas gêmeas de 5 anos choram desesperadamente enquanto são forçadas a ficar enterradas até o pescoço. Seu pai, um empresário milionário vestindo terno azul, sorri friamente enquanto joga terra ao redor delas, alegando que se trata de uma brincadeira especial. As crianças, aterrorizadas e sem compreender a crueldade, imploram para sair, mas ele ignora seus gritos. Do outro lado do campo, um majestoso cavalo branco observa a cena com olhos inteligentes, percebendo que algo terrível está acontecendo. Quando o animal decide agir para proteger as meninas, o que ele faz choca a todos. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde dourava os campos extensos da propriedade rural, criando sombras longas que dançavam suavemente com a brisa. No horizonte, a mansão imponente brilhava como uma joia engastada na paisagem verdejante, símbolo do império construído com suor, ambição e algumas decisões questionáveis. Mas ali, naquele campo isolado, longe dos olhos curiosos e dos ouvidos atentos, desenrolava-se uma cena que contrastava drasticamente com a beleza serena do entardecer. Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata de seda azul, seus dedos tremendo levemente enquanto observava as duas pequenas figuras à sua frente. As gêmeas de 5 anos, Luna e Stella, riam e brincavam na terra fofa, seus vestidos brancos já manchados de marrom, seus cabelos loiros despenteados pelo vento. Elas eram a imagem perfeita da inocência, com olhos azuis brilhantes que espelhavam a confiança cega que depositavam no homem que chamavam de papai. Meninas, vocês estão prontas para a nossa brincadeira especial? A voz de Eduardo soava forçadamente, alegre, como um ator tentando convencer a plateia de uma peça na qual não acreditava. Ele segurava uma pá pequena nas mãos, o metal refletindo os últimos raios de sol como um espelho sombrio. Luna bateu palmas, seus olhos brilhando de excitação. Que tipo de brincadeira, papai? É igual às que a mamãe fazia conosco? A menção à falecida Isabela fez Eduardo engolir em seco uma pontada de algo que poderia ser remorso atravessando seu peito como uma lâmina fria. É diferente, minha boneca. É uma brincadeira que só papais especiais podem fazer com suas filhas especiais. Eduardo forçou um sorriso, mas seus olhos permaneceram frios, calculistas. Vocês vão ser tesouros escondidos e eu vou cobri-las com a terra mágica deste campo. Depois, vou embora por um tempinho. E quando voltar, vamos ver se consigo encontrar meus tesouros preciosos. Stella franziu a testinha, uma expressão de dúvida cruzando seu rosto angelical. Mas papai, e se ficarmos com medo? E se escurecer muito? Sua voz carregava uma preocupação infantil genuína, mas também um instinto primitivo, que ainda não sabia nomear. Não se preocupem, meninas. Papai sempre volta para buscar seus tesouros. As palavras saíram de sua boca como mel amargo, doces na superfície, mas carregadas de uma mentira que ele mesmo não conseguia engolir completamente. Seus olhos desviaram para a mansão distante, onde Vitória, sua nova esposa, certamente aguardava com impaciência a confirmação de que o problema havia sido resolvido. Eduardo começou a cavar pequenos buracos na terra, cada movimento da pá ecoando no silêncio do campo como golpes de martelo numa bigorna. O suor escorria por sua testa, manchando o colarinho imaculado da camisa italiana. Suas mãos, acostumadas a segurar contratos milionários e apertos de mão que selavam destinos, agora cavavam o que ele esperava ser o fim de suas complicações. Deitem-se aqui, minhas princesas. Vou cobrir vocês bem devagarzinho, como se fossem sementes mágicas que vão crescer e se transformar em algo lindo.
Sua voz embargou ligeiramente na última palavra, mas ele se recuperou rapidamente, mantendo a fachada da brincadeira. As meninas obedeceram, deitando-se nos buracos rasos, com a confiança absoluta de quem nunca questionou o amor de um pai. Luna esticou a mão para tocar a de Stella, seus dedos pequenos entrelaçando-se numa demonstração instintiva de união e proteção mútua. Enquanto Eduardo começava a jogar punhados de terra sobre as meninas, cobrindo lentamente seus corpos pequenos, um movimento no horizonte chamou sua atenção. Um cavalo branco magnífico galopava em direção ao campo, sua crina esvoaçando como ondas de prata ao vento. O animal parou a certa distância, suas narinas dilatadas, como se farejasse algo que não conseguia compreender, mas que despertava todos os seus instintos de alerta. Eduardo ignorou o cavalo, concentrando-se em sua tarefa macabra. Não podia mais voltar atrás, não quando estava tão perto de resolver tudo. A terra continuava caindo sobre os corpinhos das meninas empunhados, cada vez maiores, cobrindo primeiro suas pernas, depois subindo em direção ao peito. Luna tentava se manter imóvel, como o pai havia instruído, mas não conseguia conter os pequenos tremores que percorriam seu corpo. Não era frio, pois o sol ainda aquecia o campo, mas havia algo na atmosfera que fazia seus instintos infantis dispararem alarmes silenciosos. Papai, a terra está entrando na minha boca, murmurou Stella, cuspindo pequenos grãos de areia que haviam escorregado por entre seus lábios entreabertos. Suas mãos permaneciam entrelaçadas com as da irmã, um elo que as mantinha corajosas, mesmo diante do desconhecido. Eduardo pausou por um momento, olhando para as filhas meio enterradas. Por uma fração de segundo, algo vacilou em seu olhar, como se uma parte esquecida de sua humanidade tentasse emergir à superfície. Mas então, a imagem de Vitória em seu vestido de noiva, a promessa de uma vida sem complicações e os números bancários que sua nova esposa traria para a união voltaram a dominar seus pensamentos. É só por um pouquinho, meu amor. Logo, logo vocês vão entender que é tudo parte da brincadeira. Sua voz saiu mais rouca do que pretendia, traindo a tensão que crescia em seu peito como uma serpente se enrolando em torno de seus pulmões. O cavalo branco se aproximou mais alguns passos, seus cascos grandes marcando o solo macio com precisão felina. Era um animal magnífico, com músculos definidos sob o pelo lustroso e olhos escuros que pareciam guardar uma inteligência quase humana. Suas orelhas se moviam constantemente, captando cada som, cada mudança no ambiente. Havia algo na postura do animal que sugeria uma crescente agitação, como se ele pudesse sentir a situação de uma forma que transcendia o instinto comum dos cavalos. Por que aquele cavalo está nos olhando assim, papai? Luna perguntou, tentando virar a cabeça para ver melhor o animal majestoso. A terra ao redor de seu pescoço limitava seus movimentos, criando uma sensação claustrofóbica que ela ainda não sabia nomear. Eduardo lançou um olhar irritado na direção do cavalo. Não se preocupe com ele, princesa. Os cavalos são curiosos, só isso. Ele logo vai embora e nos deixar brincar em paz. Mas mesmo enquanto falava, Eduardo sentia um incômodo crescente com a presença do animal. Havia algo na forma como o cavalo os observava que o fazia sentir-se exposto, julgado. A cada punhado de terra que jogava sobre as meninas, Eduardo sentia seu coração bater mais forte, não de emoção ou arrependimento, mas de ansiedade para terminar logo aquela tarefa desagradável. Suas roupas caras estavam sujas, suas unhas impecáveis, agora tinham terra embaixo, e o suor que escorria por seu rosto deixava trilhas salgadas que ardiam em seus olhos. Papai, quando você vai voltar? Para nos tirar daqui? Stella questionou, sua vozinha carregando uma pitada de insegurança que não havia estado presente minutos antes.
Algo em seu instinto infantil estava começando a processar que aquela brincadeira não era como as outras. Eduardo engoliu em seco, suas mãos hesitando por um momento antes de continuar cobrindo as meninas. Logo, meu amor. Papai precisa ir resolver algumas coisas importantes, mas depois volta para encontrar seus tesouros preciosos. A mentira saía mais facilmente agora, como se ele estivesse ensaiando uma peça que precisava decorar. O cavalo, branco, de repente relinchou alto, um som que ecoou pelo campo como um grito de aviso. O animal começou a caminhar em círculos ao redor da cena, claramente agitado. Suas narinas se dilatavam e contraíam rapidamente, como se tentasse decifrar cheiros que não faziam sentido, combinações de medo, desespero e algo mais sombrio, que pairava no ar como uma nuvem invisível. Eduardo parou completamente desta vez, olhando para o cavalo com crescente irritação. "Maldito animal!" resmungou entre dentes, baixo demais para as meninas ouvirem. A presença do cavalo estava começando a afetar sua concentração, fazendo-o questionar se aquele local realmente era tão isolado quanto havia pensado. As meninas agora estavam cobertas até o peito, apenas seus rostos e ombros visíveis acima da terra escura. Elas pareciam duas pequenas flores brotando do solo, delicadas e vulneráveis. Mas havia algo nos olhos de ambas que começava a mudar, uma compreensão primitiva de que talvez aquela não fosse apenas uma brincadeira inocente. O silêncio do campo foi quebrado apenas pelo som ritmado da respiração ofegante de Eduardo e pelos pequenos ruídos que a terra fazia ao ser despejada sobre as meninas. Luna e Estela agora estavam enterradas até o pescoço, seus rostinhos pálidos, contrastando dramaticamente com a terra escura que as cercava. Pequenas lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos de Estela, não de dor física, mas de uma confusão profunda que sua mente infantil não conseguia processar completamente. "Papai, eu não estou gostando mais desta brincadeira", sussurrou Luna, sua voz tremendo ligeiramente. "Posso sair agora? Estou sentindo a terra muito pesada no meu peito." Suas palavras carregavam uma vulnerabilidade que fez algo se contorcer no estômago de Eduardo, um sentimento que ele rapidamente suprimiu. Eduardo limpou o suor da testa com as costas da mão suja, deixando uma mancha escura na pele bronzeada. Seus olhos evitaram deliberadamente os rostos das filhas, focando-se nas mãos trêmulas que seguravam a pá. "Só mais um pouquinho, minhas princesas. Os tesouros mais valiosos são sempre os mais bem escondidos." Sua voz soava mecanicamente, alegre, como um boneco de corda repetindo a mesma frase ensaiada. O cavalo branco havia parado de caminhar em círculos e agora se posicionara diretamente entre Eduardo e a saída do campo, como se tivesse tomado uma decisão consciente. Seus olhos escuros fixaram-se no homem de terno sujo, e havia algo quase humano na intensidade daquele olhar. O animal bufou sonoramente, batendo uma das patas dianteiras no chão com força suficiente para fazer a terra tremer levemente. "Por que ele está fazendo isso, papai?" Stella perguntou, tentando virar a cabeça na direção do cavalo, mas a terra ao redor de seu pescoço tornava o movimento quase impossível. "Ele parece bravo. Os cavalos ficam bravos quando as pessoas fazem coisas ruins?" A pergunta inocente atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele olhou rapidamente para Stella, seus olhos encontrando os dela por uma fração de segundo antes de desviar novamente. "Cavalos não entendem de brincadeiras, meu amor. Ele vai se acalmar logo." Mas o cavalo não parecia ter intenção alguma de se acalmar. Pelo contrário, sua agitação aumentava a cada minuto. O animal começou a arranhar o chão com as patas, jogando terra para trás em movimentos agressivos. Seu relincho ecoou pelo campo novamente, desta vez mais alto e prolongado,
como um grito de protesto que parecia carregar toda a indignação que as próprias meninas ainda não conseguiam expressar. Eduardo verificou seu relógio caro, os ponteiros, dourados, indicando que o tempo estava passando mais devagar do que ele gostaria. Vitória estaria esperando sua ligação, confirmando que tudo havia sido resolvido. A nova vida que eles haviam planejado juntos dependia desta tarde, deste momento, desta decisão que ele precisava levar até o fim. "Meninas, papai precisa ir agora", disse ele, finalmente reunindo coragem para olhar diretamente para as filhas. "Vocês vão ficar aqui quietinhas, como tesouros obedientes, e eu volto logo para buscá-las. Prometo que quando eu voltar, vamos ter a maior festa que vocês já viram." Luna tentou estender uma mão na direção do pai, mas seus braços estavam completamente imobilizados pela terra compactada. "Não vai, papai, por favor. Eu prometo que vou ser mais obediente. Eu e a Estela vamos ser as meninas mais comportadas do mundo." Sua voz quebrou na última palavra e uma lágrima solitária rolou por sua bochecha suja. Eduardo sentiu algo se partir dentro do peito, mas forçou-se a permanecer firme. Ele havia chegado longe demais para recuar agora. Com passos rápidos, dirigiu-se em direção ao seu carro de luxo, estacionado na borda do campo, ignorando os gritos cada vez mais desesperados das meninas atrás dele. "Papai, volta! Papai, não vai embora!" Estela chorava abertamente agora, sua voz ecoando pelo campo vazio como o lamento de um fantasma. "Luna, ele está indo embora de verdade. Por que ele está indo embora?" O cavalo branco assistiu Eduardo se afastar, seus músculos tensos como cordas de violino, prestes a se romper. No momento em que o homem passou por ele, o animal tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo que estava por vir. O mundo parecia ter parado naquele momento. Eduardo caminhava em direção ao carro com passos determinados, mas cada metro percorrido pesava em seus ombros como uma montanha. Atrás dele, os gritos desesperados das meninas cortavam o ar como lâminas afiadas, cada palavra um eco de sua própria consciência tentando gritar por clemência. "Papai, por favor, não conseguimos sair. A terra está muito pesada." A voz de Luna estava carregada de pânico real agora. A brincadeira há muito esquecida diante da realidade aterrorizante de estar presa, imobilizada, abandonada. Suas pequenas unhas tentavam arranhar a terra ao redor de seus ombros, mas era inútil. Elas estavam completamente à mercê da situação. O cavalo branco observou Eduardo por mais alguns segundos, como se estivesse calculando, avaliando, tomando uma decisão que transcendia o instinto animal comum. Seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que parecia quase sobrenatural. Então, sem aviso, o animal se lançou em movimento. Eduardo havia acabado de alcançar seu Mercedes quando ouviu o som inconfundível de cascos batendo no solo em ritmo acelerado. Ele se virou instintivamente e seus olhos se arregalaram de terror ao ver uma parede de músculos brancos e crina esvoaçante vindo em sua direção como um projétil vivo. O cavalo galopava com uma fúria que parecia canalizar toda a injustiça do mundo em seus movimentos poderosos. "Não, não, não!" Eduardo gritou, tentando abrir a porta do carro desesperadamente. Suas mãos tremiam tanto que não conseguia acertar a maçaneta, os dedos escorregando no metal polido como se estivesse coberto de gelo. O som dos cascos se aproximava, cada batida ecoando em seus ouvidos como tambores de guerra. O impacto foi devastador. O cavalo atingiu Eduardo com a força de um trem em movimento, jogando-o longe do carro como se fosse um boneco de pano. O homem rolou pelo chão várias vezes antes de parar. Seu terno azul rasgado e sujo, suas roupas caras agora indistinguíveis dos farrapos de um mendigo. Dor lancinante atravessou seu corpo como raios elétricos e ele podia sentir algo quente escorrendo por sua testa.
Socorro! Eduardo gritou, tentando se levantar, mas suas pernas não obedeciam aos comandos de seu cérebro. O cavalo se aproximou novamente, desta vez mais devagar, mas com a mesma intensidade ameaçadora. O animal bufou sonoramente, suas narinas dilatadas, exalando vapor no ar da tarde, como um dragão pronto para atacar novamente. As meninas, mesmo em sua situação desesperadora, assistiram à cena com uma mistura de medo e fascínio. Luna, o que o cavalo fez com o papai? Stella sussurrou, sua voz mal audível, acima do som de seus próprios soluços. Eu acho que ele estava protegendo a gente, Luna respondeu, uma sabedoria estranha brilhando em seus olhos infantis. Acho que ele sabia que o papai não ia voltar, de verdade. Eduardo conseguiu finalmente se colocar em pé, cambaleando como um bêbado. Sangue escorria de um corte em sua testa, manchando ainda mais sua camisa cara. Seus olhos estavam selvagens de medo e dor, e ele olhava para o cavalo como se estivesse vendo um demônio materializado. O animal permanecia entre ele e as meninas, claramente determinado a não deixá-lo se aproximar novamente. Está bem, está bem, Eduardo gritou para o cavalo, as mãos erguidas em rendição. Eu vou embora, só me deixe ir embora. Sua voz estava quebrada, toda a arrogância e frieza anteriores substituídas por terror puro. O cavalo o observou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Então, lentamente, deu alguns passos para o lado, criando um corredor estreito entre ele e o carro. Eduardo não perdeu tempo. Correndo desajeitadamente, conseguiu alcançar o veículo e entrar rapidamente, trancando as portas, como se elas pudessem protegê-lo da fúria do animal. O motor rugiu à vida e o carro de luxo saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira que permaneceu no ar como uma cortina de fumaça. Eduardo havia conseguido escapar, mas não como planejara. Ele havia fugido como um covarde ferido, deixando as meninas exatamente onde queria, mas sem a satisfação fria de um plano bem executado. A poeira levantada pelo carro em fuga demorou longos minutos para se assentar, criando uma cortina dourada que filtrava os últimos raios de sol da tarde. Quando finalmente o ar se clareou, o silêncio retornou ao campo, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio tenso da conspiração, mas o silêncio protetor de quem monta guarda. O cavalo branco permaneceu imóvel por alguns momentos, suas orelhas atentas a qualquer som que pudesse indicar o retorno do homem de terno. Seus músculos ainda estavam tensos, prontos para a ação, mas gradualmente ele começou a relaxar quando se convenceu de que o perigo imediato havia passado. Então, lentamente, o magnífico animal se virou na direção das meninas. Luna e Stella observavam o cavalo com uma mistura de admiração e receio. Elas haviam presenciado sua fúria contra o pai, mas agora, aproximando-se delas, o animal irradiava uma energia completamente diferente. Seus movimentos eram suaves, quase cerimoniosos, como se ele entendesse a delicadeza da situação. Ele vai nos machucar? Stella sussurrou, seus olhos ainda inchados de tanto chorar. A terra ao redor de seu pescoço parecia ter se tornado ainda mais pesada, e ela sentia como se estivesse sendo lentamente engolida pela própria terra. Luna estudou o cavalo que se aproximava, sua intuição infantil captando algo que transcendia o medo. Não, Stella. Olha os olhos dele. São olhos bonzinhos como os da vovó tinha. Sua voz carregava uma confiança que contrastava dramaticamente com sua situação vulnerável. O cavalo parou a poucos metros das meninas, abaixando a cabeça, majestosa, até que seus olhos ficassem no mesmo nível dos rostos delas. Por um longo momento, pareceu haver uma comunicação silenciosa entre o animal e as crianças,
uma compreensão mútua que dispensava palavras. Então, o cavalo começou a agir de uma forma que surpreendeu até mesmo as meninas. Com movimentos cuidadosos, ele começou a cavar a terra ao redor de Luna com uma das patas dianteiras. Cada movimento era calculado, preciso, como se o animal entendesse exatamente o que precisava ser feito. "Ele está tentando nos tirar daqui!" Luna exclamou, seus olhos brilhando com uma esperança que havia estado ausente por horas. "Stella, ele quer nos ajudar!" O cavalo trabalhou incansavelmente, alternando entre as duas meninas. Sua força era impressionante, mas ele a controlava, cuidadosamente, certificando-se de não machucar as crianças frágeis. Com cada pata cheia de terra que ele removia, mais espaço surgia ao redor dos corpos enterrados das meninas. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que refletiam na pelagem branca do cavalo, fazendo-o parecer quase etéreo. A temperatura começava a cair e as meninas sentiam o frio penetrar em seus ossos através da terra úmida. "Obrigada, cavalinho", Stella murmurou, sua voz cheia de gratidão genuína. "Você é muito bonzinho. Como você se chama?" Ela falava com o animal como se ele fosse uma pessoa e de alguma forma parecia natural fazê-lo. O cavalo parou seu trabalho por um momento, como se estivesse ouvindo, então bufou suavemente e voltou a cavar. Havia algo quase mágico na dedicação do animal, uma determinação que ia além do instinto de proteção comum. Era como se ele houvesse tomado uma decisão consciente de se tornar o guardião daquelas duas pequenas almas abandonadas. Conforme as horas passavam, o cavalo conseguiu afrouxar significativamente a terra ao redor das meninas. Elas já conseguiam mover os braços, e a pressão em seus peitos havia diminuído consideravelmente. Mas o animal não parava. Ele parecia determinado a libertá-las completamente, não importasse quanto tempo levasse. "Stella, você acha que o papai vai voltar?" Luna perguntou, sua voz carregando uma tristeza que nenhuma criança de 5 anos deveria conhecer. Stella ficou em silêncio por um longo momento, observando o cavalo trabalhar incansavelmente em sua libertação. "Eu não sei, Luna, mas acho que temos um novo amigo agora, e ele não vai nos abandonar como o papai fez." A noite estava chegando, mas o cavalo branco continuava sua vigília, determinado a proteger as pequenas crianças que o destino havia colocado sob seus cuidados. A lua crescente havia nascido no horizonte quando o cavalo finalmente conseguiu libertar Luna completamente da terra que a aprisionava. A menina emergiu como uma flor desabrochando, seus membros dormentes formigando enquanto a circulação voltava ao normal. Ela tentou se levantar, mas suas pernas bambas não conseguiam sustentá-la, fazendo-a desabar no chão macio. "Luna!" Stella chorou de alívio, assistindo sua irmã se debater para recuperar o controle do próprio corpo. "Você conseguiu! Você está livre!" O cavalo branco imediatamente voltou sua atenção para Stella, intensificando seus esforços para libertá-la. Também, suas patas trabalhavam com uma urgência renovada, como se a liberdade de Luna tivesse dado novo significado à sua missão. Gotas de suor brilhavam em sua pelagem, mas ele não demonstrava nenhum sinal de cansaço ou desistência. Luna conseguiu finalmente se arrastar até onde sua irmã ainda estava parcialmente enterrada. Suas pequenas mãos começaram a ajudar, o cavalo removendo punhados de terra com uma determinação feroz. "Eu vou te tirar daí, Stella. Nós vamos sair juntas deste lugar." A colaboração entre a menina e o animal criou uma sinergia poderosa. Enquanto o cavalo usava sua força para remover as camadas mais pesadas de terra, Luna trabalhava nos espaços menores, libertando cuidadosamente os braços e o torso de sua irmã gêmea.
Era como se uma parceria antiga tivesse sido reativada, uma dança coordenada entre espécies diferentes, unidas por um propósito comum. Quase lá, Luna murmurava, tanto para encorajar Stella quanto para se manter focada. Suas mãos pequenas estavam arranhadas e sangrando levemente, mas ela não parecia notar a dor. Toda sua atenção estava concentrada em libertar a pessoa mais importante de sua vida. Quando Stella finalmente emergiu da terra, as duas irmãs se abraçaram com uma intensidade que fez o cavalo parar e observar. Havia algo profundamente tocante naquele momento, uma conexão que transcendia as circunstâncias terríveis que as haviam trazido até ali. Elas choraram juntas, mas agora eram lágrimas de alívio, de gratidão, de sobrevivência. O cavalo se aproximou das meninas e, gentilmente, encostou seu focinho em suas cabeças, um por vez. O gesto era inequivocamente afetuoso, uma bênção silenciosa que selava o vínculo que havia se formado entre eles. As meninas acariciaram sua face sedosa, sussurrando palavras de agradecimento que pareciam fazer o animal relaxar completamente pela primeira vez em horas. Como vamos voltar para casa? Vamos voltar para... Stella perguntou, olhando ao redor do campo agora envolto na escuridão. A realidade de sua situação começava a se estabelecer. Elas estavam sozinhas, perdidas, sem saber onde estavam ou como chegar em segurança a qualquer lugar. Luna olhou para o cavalo, que havia se deitado ao lado delas como uma barreira viva contra os perigos da noite. Acho que nossa casa agora é aqui, com ele. Pelo menos até descobrirmos o que fazer. O animal pareceu entender a conversa, porque se posicionou de forma que as meninas pudessem se aconchegar contra seu corpo quente. Sua pelagem funcionava como um cobertor natural, protegendo-as do frio que começava a penetrar o campo aberto. O som ritmado de sua respiração era reconfortante, um lembrete constante de que elas não estavam completamente sozinhas no mundo. Como você acha que... Ele sabia que precisávamos de ajuda? Stella sussurrou, seus dedos pequenos entrelaçados na crina sedosa do cavalo. Talvez os anjos tenham enviado ele. Luna respondeu com a simplicidade profunda que apenas crianças possuem. A mamãe sempre dizia que os anjos cuidam de nós quando não tem mais ninguém. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo do campo e o cavalo mantinha sua vigília silenciosa. Elas haviam sobrevivido ao primeiro teste, mas instintivamente sabiam que sua jornada estava apenas começando. O que elas não sabiam era que do outro lado do campo, luzes se aproximavam lentamente, pertencendo a alguém que mudaria suas vidas para sempre. O cavalo ergueu a cabeça, suas orelhas se movendo na direção dos sons distantes. Algo estava chegando, e ele precisava decidir se representava uma nova ameaça ou uma nova esperança para suas protegidas. A luz da lanterna dançava entre as árvores como um vagalume gigante, aproximando-se lentamente do campo onde as meninas se aninhavam contra o cavalo branco. O som de passos cuidadosos sobre a grama seca ecoava na quietude da noite, acompanhado pela voz rouca de um homem idoso chamando por seu animal de estimação. Thor, onde você se meteu, seu danado? A voz carregava preocupação genuína, mas também um carinho paternal que imediatamente tranquilizou o cavalo. Suas orelhas se ergueram no reconhecimento da voz familiar, mas ele permaneceu protetor ao lado das meninas, como se estivesse apresentando-as ao seu dono. Quando a luz da lanterna finalmente alcançou o pequeno grupo, o fazendeiro Henrique parou abruptamente. Aos 70 anos, ele havia visto muitas coisas estranhas em sua vida, mas duas crianças pequenas, sujas de terra, abraçadas ao seu cavalo no meio da noite, definitivamente não estava entre elas. Seu coração de avô saltou no peito, um misto
de compaixão e alarme, tomando conta de suas emoções. Meu Deus do céu! Ele murmurou, abaixando lentamente a lanterna para não assustar as meninas. Meninas, vocês estão bem? O que aconteceu aqui? Sua voz era suave como mel, carregada da paciência que apenas décadas de vida podem ensinar. Luna e Stella se entreolharam, incertas sobre como responder. A figura do homem idoso parecia bondosa, mas depois da experiência com o pai, a confiança não vinha mais facilmente. Thor, percebendo a hesitação das meninas, se levantou graciosamente e caminhou até seu dono, bufando suavemente, como se estivesse tentando comunicar algo importante. Thor, trouxe vocês até aqui? Henrique perguntou, acariciando o pescoço do cavalo com familiaridade. Esse animal tem um instinto especial para encontrar quem precisa de ajuda. Seus olhos experientes notaram a terra grudada nas roupas das meninas, a sujeira em seus cabelos, os sinais claros de que algo muito errado havia acontecido. Ele nos salvou. Stella finalmente sussurrou, sua voz mal audível acima do vento noturno. Nosso papai foi embora e nos deixou enterradas na terra, mas o Thor nos tirou de lá. As palavras atingiram Henrique como um raio. Ele havia criado 5 filhos e enterrado uma esposa amada, e em todos seus anos nunca havia ouvido algo tão chocante saindo da boca de uma criança. Sua expressão se endureceu momentaneamente, não de raiva contra as meninas, mas de uma indignação profunda contra quem quer que tivesse feito aquilo com elas. Enterradas? Ele repetiu, tentando manter sua voz calma para não alarmar ainda mais as crianças. Vocês querem dizer que alguém as machucou de propósito? Luna acenou com a cabeça, lágrimas frescas começando a rolar por suas bochechas sujas. Ele disse que era uma brincadeira de tesouro escondido, mas depois foi embora e não voltou. Ficamos com muito medo, mas o Thor cuidou da gente. Henrique se ajoelhou lentamente no chão, colocando-se no nível das meninas. Seus joelhos protestaram com o movimento, mas ele ignorou a dor, focando completamente nas 2 pequenas almas feridas à sua frente. Vocês sabem como se chamam? Sabem onde moram? Eu sou Luna e ela é Stella, Luna respondeu apontando para a irmã. Morávamos numa casa grande com o papai, mas ele disse que agora temos uma nova mamãe que não gosta de nós. As peças do quebra-cabeça começaram a se formar na mente experiente de Henrique. Ele havia ouvido rumores na cidade sobre um empresário rico que havia se casado recentemente, algo sobre complicações familiares, mas nunca imaginou que pudesse ser algo tão terrível quanto o abandono de crianças. Bem, meninas, ele disse com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. Vocês não vão passar mais nenhuma noite ao relento. Minha casa não é um palácio, mas tem camas quentinhas, comida boa e muito amor para dar. Ele estendeu uma mão para cada menina, seus olhos brilhando com uma ternura que elas não viam há muito tempo. Thor relinchou suavemente, como se estivesse aprovando a decisão de seu dono. O cavalo se posicionou atrás das meninas como se estivesse as guiando gentilmente na direção da nova vida que se abria diante delas. Naquele momento, sob as estrelas infinitas do campo, uma nova família estava nascendo das cinzas do abandono e da crueldade. A casa de Henrique era simples, mas acolhedora, com paredes de madeira que contavam histórias de décadas de amor e memórias familiares. As luzes amareladas das lâmpadas criavam um ambiente que contrastava drasticamente com a frieza da mansão onde as meninas haviam crescido. Aqui, cada móvel parecia ter uma alma. Cada canto guardava lembrança de risos e conversas que ecoavam mesmo no silêncio da noite. Primeira coisa é um banho bem quente, Henrique anunciou, conduzindo as meninas até um banheiro pequeno, mas impecável. Depois, vamos ver se consigo encontrar algumas roupas que sirvam em vocês. Suas mãos trêmulas prepararam a água.
testando a temperatura com o cuidado de quem já havia banhado muitos filhos pequenos ao longo da vida. Luna e Stella se entreolharam, ainda hesitantes. A bondade de Henrique parecia real, mas suas experiências recentes haviam plantado sementes de desconfiança que não desapareceriam facilmente. Thor, como se sentisse sua insegurança, apareceu na janela do banheiro, seu grande focinho visível através do vidro como um lembrete silencioso de que elas não estavam sozinhas. "O cavalo pode ficar perto?" Stella perguntou timidamente, seus dedos pequenos ainda entrelaçados nos de Luna. "Ele nos protege, não queremos que ele vá embora também." Henrique sorriu com uma ternura que fez seu coração doer. "Thor vai ficar bem aqui perto. Podem ter certeza. Ele conhece esta casa há anos e nunca abandona ninguém que precisa dele." Suas palavras carregavam uma convicção que tranquilizou as meninas mais do que qualquer promessa rebuscada poderia fazer. Enquanto as meninas se banhavam, Henrique caminhou até a cozinha, seus passos ecoando nas tábuas de madeira que rangiam familiarmente sob seus pés. Ele abriu armários que não haviam visto movimento há meses, procurando ingredientes para preparar algo nutritivo para duas crianças que claramente não haviam comido adequadamente em horas. A solidão que havia sido sua companheira constante desde a morte de Clara, sua esposa, subitamente parecia menos pesada. Havia vozes na casa novamente, necessidades para atender, vidas pequenas para proteger. Suas mãos experientes prepararam um mingau de aveia com mel, o mesmo que costumava fazer para seus próprios filhos quando eram pequenos. "Está cheirando muito gostoso", Luna comentou quando as meninas apareceram na cozinha, vestindo camisas de flanela que Henrique havia encontrado em um baú de lembranças. As roupas eram enormes para elas, mas estavam limpas e quentes, envolvendo-as como abraços gigantes. Henrique serviu o mingau em tigelas pequenas, decoradas com flores pintadas à mão por Clara anos atrás. "Minha esposa sempre dizia que comida feita com amor tem sabor especial", ele comentou, observando as meninas comerem com apetite voraz. "Acho que vocês vão confirmar se ela estava certa." Thor permaneceu na varanda, visível através da porta de vidro da cozinha. O cavalo parecia relaxado, mas seus olhos permaneciam alerta, como um sentinela que nunca abandona seu posto. Ocasionalmente, ele bufava suavemente, e as meninas acenavam para ele, um ritual silencioso que reafirmava sua conexão especial. "Senhor Henrique", Stella disse após terminar seu mingau, "o senhor acha que nosso papai vai voltar para nos buscar?" Sua pergunta carregava uma mistura complexa de esperança e medo, como se ela não soubesse qual resposta preferia ouvir. Henrique escolheu suas palavras cuidadosamente, sabendo que elas ecoariam na memória das meninas por muito tempo. "Não, sei, pequena, mas sei que enquanto vocês estiverem aqui, estarão seguras e amadas. E se ele voltar, vamos ter uma conversa muito séria sobre como tratar crianças preciosas como vocês." Suas palavras continham uma promessa silenciosa de proteção que fez as meninas se sentirem mais seguras do que haviam se sentido em semanas. Thor relinchou suavemente na varanda, como se estivesse aprovando as palavras do fazendeiro, selando um pacto de proteção que se tornaria mais forte a cada dia que passava. 3 dias haviam se passado desde que as meninas chegaram à casa de Henrique e uma rotina tranquila havia se estabelecido entre eles. Luna e Stella acordavam com o canto dos galos, ajudavam a alimentar as galinhas e passavam as tardes brincando no quintal sob o olhar protetor de Thor. Era uma vida simples, mas repleta do amor e atenção que elas haviam perdido há muito tempo. Henrique notava pequenas coisas que o preocupavam. As meninas sobressaltavam-se com ruídos súbitos, especialmente o som de carros se aproximando.
Elas comiam como se cada refeição pudesse ser a última e frequentemente perguntavam se ele realmente não iria embora como seu pai havia feito. Cada pergunta era uma punhalada em seu coração de avô. Meninas, hoje preciso ir à cidade, comprar algumas coisas para vocês, ele anunciou durante o café da manhã. Roupas que sirvam direito, sapatos, talvez alguns brinquedos. Vocês gostariam de vir comigo? As expressões das meninas mudaram instantaneamente. O medo substituiu a tranquilidade que haviam encontrado na fazenda, e elas se entreolharam com ansiedade visível. E se encontrarmos o papai lá? Luna sussurrou, sua voz carregada de uma apreensão que nenhuma criança deveria conhecer. Se encontrarmos, estarei bem ao lado de vocês. Henrique respondeu firmemente. Ninguém vai machucar vocês enquanto eu estiver por perto. Thor também pode vir conosco se isso as deixar mais seguras. A presença do cavalo protetor selou o acordo. As meninas concordaram em ir à cidade, mas apenas se Thor pudesse acompanhá-las. Henrique achou a ideia um pouco inusitada, mas havia aprendido a não questionar a conexão especial entre as crianças e o animal. Na cidade, Henrique percebeu que não era o único curioso sobre a situação das meninas. Olhares discretos o seguiam enquanto caminhavam pelas ruas principais, e ele podia ouvir sussurros quando pensavam que ele não estava prestando atenção. Duas crianças desconhecidas com um fazendeiro idoso era novidade suficiente para alimentar a máquina de fofocas de uma cidade pequena. Henrique, essas são as meninas que você encontrou perdidas? Perguntou Dona Rosa, a proprietária da loja de roupas, seus olhos brilhando com curiosidade mal disfarçada. Que história terrível! Crianças tão pequenas sozinhas no campo. Você teve notícias dos pais delas? Ainda estamos tentando localizar a família, Henrique respondeu diplomaticamente, mas suas mãos se fecharam protetivamente nos ombros das meninas. Ele havia decidido ser cuidadoso sobre compartilhar detalhes até entender melhor a situação legal. Enquanto experimentavam roupas, Stella sussurrou para Luna. As pessoas estão falando sobre nós. Acho que sabem que o papai nos abandonou. Sua voz carregava vergonha, como se ela se sentisse responsável pela situação. Não importa o que elas pensam, Luna respondeu com uma sabedoria surpreendente para sua idade. O senhor Henrique gosta de nós de verdade. Eu posso sentir. Do lado de fora da loja, Thor aguardava pacientemente, mas seus ouvidos se moviam constantemente, captando cada som, cada aproximação. Algumas pessoas pararam para admirar o belo cavalo, mas ele permanecia, focado apenas na porta da loja, aguardando suas protegidas. Foi quando saíam da farmácia que Henrique ouviu a conversa que mudaria tudo. Dois homens comentavam em voz baixa sobre um empresário rico que havia estado espalhando a história de que suas filhas haviam desaparecido durante um passeio na propriedade rural da família. Eduardo Mendes está oferecendo uma recompensa por informações, um deles dizia. Disse que está desesperado para encontrar as meninas. Que pai dedicado, não é mesmo? Henrique sentiu seu sangue gelar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma que o encheu de alarme. Se Eduardo Mendes estava espalhando uma versão diferente da história, isso significava que ele não havia desistido das meninas. Pior ainda, significava que ele estava construindo uma narrativa que o faria parecer a vítima da situação. Olhando para Luna e Stella, que brincavam inocentemente ao lado de Thor, Henrique tomou uma decisão que definiria o futuro de todos eles. Ele precisava de ajuda e precisava rapidamente. Era uma manhã de sábado quando o destino bateu à porta da fazenda de Henrique. O som do motor de um carro de luxo cortou o silêncio pastoral como uma lâmina, fazendo Thor erguer a cabeça, alarmado, e as meninas correrem para a janela da cozinha.
Luna e Stella emitiram pequenos sons de pânico quando reconheceram o Mercedes prateado que se aproximava lentamente pela estrada de terra. "É ele!" sussurrou Stella, agarrando-se ao braço de Luna com força suficiente para deixar marcas. "É o papai. Ele veio nos buscar." Henrique sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar. Ele havia passado os últimos dias tentando encontrar aconselhamento legal sobre a situação, mas o advogado da cidade havia sido vago sobre os direitos de um fazendeiro em relação a crianças encontradas em sua propriedade. Agora, enfrentado com a realidade da chegada do pai biológico, Henrique se viu navegando em águas completamente desconhecidas. "Fiquem aqui dentro, meninas," ele instruiu, com uma calma que não sentia. "Não saiam até eu dizer que está tudo bem." Eduardo emergiu do carro, vestindo um terno escuro impecável, seus sapatos italianos contrastando dramaticamente com a simplicidade rural ao redor. Seus ferimentos do encontro com Thor haviam cicatrizado, mas deixaram uma pequena cicatriz em sua testa que ele tentava disfarçar com o cabelo. Seus olhos varreram a propriedade até encontrarem Henrique na varanda. "Senhor," Eduardo começou, sua voz carregada de uma emoção que parecia ensaiada. "Acredito que o senhor esteja cuidando de minhas filhas. Sou Eduardo Mendes e estou desesperado para trazê-las para casa." Henrique desceu lentamente os degraus da varanda, cada movimento calculado para demonstrar que não se intimidaria facilmente. "Elas me contaram uma história muito interessante sobre como chegaram até aqui, senhor Mendes." Eduardo forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. "Crianças têm uma imaginação muito fértil, não é mesmo? Elas se perderam durante um passeio na propriedade e eu tenho procurado por elas incansavelmente. Você não pode imaginar o desespero de um pai." Foi nesse momento que Thor apareceu, movendo-se com a graça silenciosa de um predador. O cavalo se posicionou diretamente entre Eduardo e a casa, sua postura irradiando uma hostilidade que era impossível ignorar. Seus olhos fixaram-se no homem de terno, e um som baixo e ameaçador emergiu de sua garganta. Eduardo recuou instintivamente, sua fachada de pai preocupado vacilando momentaneamente. "Esse animal parece agitado. Talvez seja melhor mantê-lo afastado enquanto busco minhas filhas." "Thor tem um instinto muito apurado para pessoas," Henrique respondeu, observando cuidadosamente as reações de Eduardo. "Ele raramente erra sobre o caráter de alguém." Através da janela da cozinha, as meninas observavam a cena se desenrolar com um terror crescente. Stella começou a chorar silenciosamente e Luna a abraçou protetivamente, sussurrando palavras de conforto que ela própria não acreditava completamente. "Papai parece diferente," Luna murmurou. "Seus olhos estão frios, como quando ele estava nos enterrando." Eduardo tentou se mover em direção à casa, mas Thor bloqueou seu caminho, bufando sonoramente. O cavalo se lembrava claramente do encontro anterior, e sua linguagem corporal deixava claro que Eduardo não seria bem-vindo perto das meninas. "Senhor Mendes," Henrique disse cuidadosamente, "talvez fosse melhor conversarmos com calma sobre o que realmente aconteceu. As meninas estão seguras e bem cuidadas. Não há pressa para nada." Eduardo checou seu relógio caro, a impaciência começando a vazar através de sua máscara de preocupação paternal. "Elas são minhas filhas, senhor. Tenho direitos legais sobre elas. Não posso permitir que permaneçam com estranhos mas bem-intencionados que sejam." A tensão no ar era palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. Thor continuava sua vigília, pronto para agir se necessário, enquanto Henrique pesava suas opções limitadas. Nas janelas, duas meninas pequenas aguardavam para descobrir se o breve período de segurança e amor que haviam encontrado estava chegando ao fim. O impasse na varanda se prolongava, com cada segundo parecendo uma eternidade.
Eduardo tentava manter sua compostura, mas a presença intimidadora de Thor estava claramente afetando sua confiança. O cavalo não tirava os olhos dele, como se estivesse gravando cada microexpressão, cada gesto, preparando-se para agir se necessário. Talvez eu devesse chamar as autoridades, Eduardo disse, tentando soar razoável, mas sua voz carregava uma ameaça mal disfarçada. Tenho certeza de que elas concordarão que as crianças pertencem ao seu pai biológico. Henrique cruzou os braços, sua postura permanecendo firme. Sinta-se à vontade para fazer essa ligação, Sr. Mendes. Tenho certeza de que as autoridades também ficarão interessadas em ouvir a versão das meninas sobre como chegaram até minha propriedade. Foi nesse momento que a porta da cozinha se abriu lentamente. Luna saiu primeiro, seguida hesitantemente por Stella. As meninas caminharam, e até ficarem ao lado de Henrique, suas pequenas mãos encontrando as dele naturalmente. A transformação em Eduardo foi instantânea e perturbadora. Seu rosto se iluminou com um sorriso forçado que contrastava drasticamente com a frieza que havia estado em seus olhos momentos antes. "Minhas princesas!" ele exclamou, abrindo os braços teatralmente. Papai estava tão preocupado. Venham dar um abraço no papai, que sentiu tanto a falta de vocês. Mas as meninas não se moveram. Em vez disso, se pressionaram mais contra Henrique e Luna, segurando firmemente sua mão, enquanto Stella se escondia parcialmente atrás de sua perna. A reação delas foi mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. "Vamos, meninas", Eduardo insistiu, sua voz começando a mostrar sinais de tensão. "Não sejam tímidas. Papai veio buscar vocês para voltarmos para casa. Vitória está esperando para conhecê-las melhor." "Ela não gosta de nós", Stella murmurou, sua voz mal audível. "Você disse que ela não gosta de nós e que por isso fizemos aquela brincadeira." Eduardo piscou rapidamente, claramente não esperando que as meninas se lembrassem de detalhes específicos de suas conversas. "Claro que ela gosta de vocês, querida. Às vezes adultos dizem coisas que não querem dizer quando estão nervosos." Luna olhou diretamente para o pai pela primeira vez desde que ele chegara. "Por que você não voltou para nos tirar da terra, papai? Prometeu que voltaria depois da brincadeira." A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Eduardo hesitou por uma fração de segundo muito longa, seus olhos desviando dos das filhas. Eu me perdi tentando encontrar vocês. O campo é muito grande e escureceu muito rápido. Quando voltei, vocês não estavam mais lá." Thor bufou sonoramente como se estivesse comentando sobre a veracidade da explicação. O som fez Eduardo recuar um passo, sua máscara de pai amoroso escorregando. Momentaneamente. "O Thor nos encontrou", Luna continuou, sua voz ganhando força. "Ele cavou e cavou até nos tirar da terra. Se você tivesse voltado de verdade, teria nos encontrado lá." Henrique observava a troca entre pai e filhas com crescente alarme. A linguagem corporal das meninas, a forma como se afastavam instintivamente de Eduardo e especialmente a reação protetora de Thor estavam pintando um quadro muito claro da verdadeira natureza do que havia acontecido naquele campo. "Meninas, às vezes a memória pode pregar peças", Eduardo disse, sua paciência claramente se esgotando. "O importante é que estamos todos juntos agora. Vamos para casa resolver tudo isso em família." "Esta é nossa casa agora", Stella disse com uma determinação surpreendente para uma criança de 5 anos. "O Sr. Henrique cuida de nós. De verdade, ele não vai embora e nos deixar sozinhas." A declaração foi como uma bofetada em Eduardo. Sua máscara finalmente caiu completamente, revelando a frustração e raiva que fervia sob a superfície. Thor percebeu a mudança imediatamente, dando um passo à frente e posicionando-se como uma barreira viva entre Eduardo e as meninas.
Já chega dessa encenação, Eduardo disse, sua voz perdendo toda a pretensão de carinho paternal. Elas são minhas filhas e vão comigo, gostem ou não. A transformação em Eduardo foi chocante de se presenciar. O homem elegante e controlado desapareceu, substituído por alguém desesperado e perigoso. Seus olhos brilhavam com uma fúria que fez as meninas se encolherem ainda mais contra Henrique, seus pequenos corpos tremendo com uma memória visceral do que haviam experimentado nas mãos deste homem. Escute bem, velho, Eduardo disse, sua voz baixa e ameaçadora. Não sei que jogo você está jogando, mas essas crianças são minha, propriedade legal. Se não as entregar agora mesmo, vou fazer sua vida se tornar um inferno. Henrique não recuou nem 1 centímetro. Propriedade? Ele repetiu, sua voz carregada de indignação. Crianças não são propriedade, Sr. Mendes. São seres humanos que merecem amor e proteção, não abandono em campos escuros. Thor se moveu ainda mais para frente, posicionando-se quase diretamente na frente de Eduardo. O cavalo estava claramente agitado, suas narinas dilatadas, músculos tensos como cordas de violino prestes a se romper. Era como se o animal pudesse sentir a maldade irradiando do homem e estivesse preparado para agir como fizera antes. Você não tem ideia de quem está enfrentando, Eduardo continuou, tirando o celular do bolso. Uma ligação minha e você vai descobrir o que significa mexer com alguém que tem recursos e influência. Foi então que uma segunda voz cortou o ar tenso. Eduardo, querido, não acha que já causou problemas suficientes? Todos se viraram para ver uma mulher elegante saindo de um segundo carro que havia chegado silenciosamente durante o confronto. Vitória Mendes era uma visão de sofisticação, vestida em roupas caras que gritavam poder e dinheiro, mas havia algo em seus olhos que não combinava com sua aparência impecável, uma mistura de culpa e determinação que sugeria mudanças internas profundas. Vitória? Eduardo gaguejou, claramente surpreso pela chegada inesperada da esposa. O que você está fazendo aqui? Disse que ficaria em casa. Mudei de ideia, ela respondeu, caminhando lentamente em direção ao grupo. Seus olhos pousaram nas meninas e, pela primeira vez, Henrique viu algo que poderia ser remorso genuíno em sua expressão. Depois de muito pensar, decidi que precisava ver com meus próprios olhos o que você realmente fez com essas crianças. Eduardo pálido visivelmente. Não sei do que está falando. Eu já expliquei que foi tudo um mal-entendido, que elas se perderam durante um passeio. Pare, Eduardo. Vitória o interrompeu, sua voz carregada de cansaço. Eu sei a verdade, sempre soube, e não posso mais fingir que não sei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As meninas olhavam entre os adultos com confusão crescente, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas sentindo instintivamente que algo fundamental estava mudando. Eu vi você preparando aquela pá naquela tarde, Vitória continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Vi você escolher roupas que pudessem ser descartadas. Eu sabia o que você estava planejando e não fiz nada para impedir. Eduardo tentou falar, mas ela ergueu a mão para silenciá-lo. Mas quando você voltou para casa naquela noite, ferido e em pânico, dizendo que um cavalo havia estragado seus planos, eu vi algo em seus olhos que me fez perceber o monstro com quem me casei. Thor relinchou suavemente, como se aprovasse as palavras da mulher. As meninas se entreolharam, Luna sussurrando para Estela. Ela está falando sobre quando o Thor salvou a gente. Durante essas últimas semanas, Vitória continuou, enquanto você espalhava suas mentiras pela cidade sobre crianças perdidas, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia
olhar no espelho sem ver uma cúmplice. Eduardo estava agora visivelmente transpirando, sua compostura completamente desfeita. Vitória, você está falando bobagens. Todos vão pensar que você enlouqueceu. Talvez, ela respondeu com uma calma surpreendente. Mas prefiro ser vista como louca do que como cúmplice de tentativa de abandono de crianças indefesas. Henrique segurou as mãos das meninas mais firmemente, sentindo que o momento da verdade havia finalmente chegado. A revelação que estava se desenrolando diante dele confirmava seus piores medos sobre Eduardo Mendes, mas também oferecia uma esperança inesperada de justiça. A confissão de Vitória pendia no ar como uma espada sobre a cabeça de Eduardo. Ele olhava alternadamente para a esposa, para as meninas e para Henrique, seu cérebro calculista trabalhando desesperadamente para encontrar uma saída da armadilha que ele mesmo havia criado. Mas Thor permanecia como um lembrete físico de que algumas coisas não podem ser superadas com dinheiro ou influência. Você não pode provar nada, Eduardo disse finalmente, sua voz soando mais como um apelo desesperado do que uma declaração de confiança. São apenas palavras de uma mulher perturbada contra a palavra de um empresário respeitado. Vitória riu amargamente, um som sem humor que ecoou pelo quintal silencioso. Eduardo, você realmente acha que eu viria aqui desarmada? Ela tirou um pequeno gravador digital do bolso da bolsa. Nossa conversa daquela noite, quando você chegou em casa ferido e furioso, contando como o cavalo tinha estragado seus planos perfeitos. Você detalhou tudo, querido, absolutamente tudo. O rosto de Eduardo se contorceu em uma máscara de pânico puro. Ele deu um passo na direção da esposa, mas Thor imediatamente bloqueou seu caminho, bufando com uma ameaça que não precisava de tradução. Isso foi gravado ilegalmente, Eduardo gritou, sua compostura finalmente se despedaçando completamente. Nenhum tribunal aceitaria isso como evidência. Talvez não, Henrique interveio calmamente, mas será suficiente para iniciar uma investigação adequada, e tenho certeza de que, quando as autoridades cavarem mais fundo, encontrarão outras evidências. Luna olhou para cima para Henrique, seus olhos grandes e confiantes. Senhor Henrique, isso significa que não precisamos voltar com ele? A pergunta simples e direta cortou através de toda a tensão adulta, lembrando a todos o que realmente estava em jogo. Não eram negócios ou reputações, mas duas crianças pequenas que mereciam segurança e amor. Isso significa que vocês vão ficar onde estão seguras e felizes, Henrique respondeu, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos das meninas. E onde pessoas que amam vocês de verdade podem cuidar de vocês. Eduardo fez uma última tentativa desesperada. Elas são minhas filhas, tenho direitos. Tá, você abriu mão de qualquer direito no momento em que as enterrou naquele campo. Vitória respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Um pai verdadeiro morre antes de machucar seus filhos. Você quase as matou. Thor se aproximou das meninas, baixando sua cabeça majestosa para que elas pudessem acariciar seu focinho. Era um gesto que selava simbolicamente a proteção que ele havia oferecido desde o primeiro momento. Luna e Stella o abraçaram, sussurrando palavras de gratidão que pareciam fazer o grande animal relaxar completamente pela primeira vez em semanas. O que acontece agora? Stella perguntou, olhando alternadamente para Henrique e Vitória. Vitória se ajoelhou lentamente, colocando-se no nível das meninas. Agora eu vou contar às autoridades tudo o que sei, e vou me certificar de que vocês fiquem com pessoas que realmente amam e cuidam de vocês. Ela olhou para Henrique com gratidão genuína. Se o senhor estiver disposto a isso...
Essas meninas já encontraram seu lugar aqui, Henrique respondeu, suas mãos descansando protetivamente nos ombros de Luna e Stella. E eu encontrei o propósito que estava faltando na minha vida. Seria uma honra ser oficialmente responsável por elas. Eduardo olhou ao redor do círculo de pessoas que haviam se unido contra ele. Sua própria esposa, o fazendeiro obstinado, 2 crianças que ele havia tentado abandonar e um cavalo que parecia personificar sua própria consciência culpada. Finalmente, a realidade de sua situação se impôs sobre ele. Vocês destruíram minha vida, ele disse amargamente, caminhando lentamente de volta para seu carro. Não, Vitória respondeu calmamente. Você destruiu sua própria vida no momento em que escolheu tratar crianças inocentes como obstáculos descartáveis. Enquanto Eduardo dirigia para longe, possivelmente pela última vez, Thor relinchou suavemente, não em triunfo, mas como uma declaração simples de que a justiça havia finalmente prevalecido. 6 meses depois, o mesmo campo que havia testemunhado, abandono e terror agora ecoava com sons de alegria pura. Luna e Stella corriam entre as flores silvestres que haviam brotado com a chegada da primavera, suas risadas se misturando ao canto dos pássaros numa sinfonia de vida renovada. Thor galopava ao lado delas, não mais como um protetor desesperado, mas como um companheiro alegre numa brincadeira sem fim. Vovô Henrique, Luna gritou, correndo em direção à varanda onde o fazendeiro observava a cena com um sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto enrugado. Thor disse que quer que você venha brincar conosco. Henrique riu, uma risada profunda e genuína que ecoou pelos campos como música. Thor falou isso mesmo? E como vocês sabem o que ele está dizendo? A gente sempre soube, Stella respondeu com a seriedade que apenas crianças conseguem manter ao discutir o impossível. Ele tem olhos que falam igual aos seus. O coração de Henrique se aqueceu como sempre acontecia quando as meninas o chamavam de vovô. A adoção havia sido finalizada no mês anterior, um processo que Vitória havia facilitado com seu testemunho e evidências. Eduardo havia perdido não apenas a guarda das filhas, mas também enfrentado consequências legais que haviam resultado em serviços comunitários e acompanhamento psicológico obrigatório. Sabem que dia é hoje? Henrique perguntou, descendo os degraus da varanda para se juntar às meninas no gramado. É o dia em que Thor nos encontrou. As 2 exclamaram em uníssono, seus rostos brilhando com a alegria da lembrança que agora era motivo de celebração, não de trauma. Henrique havia instituído a tradição de celebrar este dia como um dia da gratidão, quando eles refletiam sobre como suas vidas haviam mudado e agradecem pela família que haviam se tornado. Era um dia para lembrar que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor e a bondade podem florescer. E o que mais este dia significa? Ele perguntou, ajoelhando-se no gramado macio. É o dia em que encontramos nossa família de verdade, Luna respondeu, abraçando-o com força. É o dia em que descobrimos que famílias não são apenas sobre quem tem o mesmo sangue, mas sobre quem escolhe amar você de verdade. Stella assentiu vigorosamente, adicionando. E é o dia em que aprendemos que anjos às vezes têm 4 patas e crina branca. Thor se aproximou do pequeno círculo familiar, baixando sua cabeça majestosa para receber os carinhos que sabia que viriam. Suas cicatrizes da vida passada haviam desaparecido, substituídas pelo contentamento sereno de quem havia encontrado seu propósito verdadeiro. O sol da tarde dourava o campo exatamente como havia feito naquele dia terrível meses atrás, mas agora a luz parecia diferente. Onde antes havia frieza e abandono, agora existia calor
e pertencimento. O mesmo solo que havia quase engolido duas crianças inocentes, agora sustentava uma horta que elas haviam plantado com as próprias mãos. Cada vegetal uma declaração de esperança no futuro. Vovô, Stella disse pensativamente, você acha que nossa história vai ter um final feliz para sempre? Henrique olhou ao redor da propriedade, que agora pulsava com vida nova. As meninas brincando, Thor pastando contentemente, a casa que havia se transformado de um lugar de solidão em um lar cheio de amor e risos. Minha querida, ele respondeu, sua voz embargada de emoção, nossa história não é sobre um final feliz, é sobre um começo feliz que continua todos os dias. Enquanto o sol se punha pintando o céu com tons de rosa e dourado, a nova família se reuniu na varanda para assistir ao espetáculo. Luna e Stella se alinharam contra Henrique, enquanto Thor permanecia próximo, um sentinela eterno que havia se transformado de protetor em parte integral de uma família, que provou que o amor verdadeiro transcende sangue, circunstâncias e até mesmo espécies. No campo onde uma vez houve desespero, agora cresciam flores. Onde havia abandono, agora existia amor incondicional. E onde duas meninas pequenas quase perderam a fé na bondade humana, elas descobriram que o mundo ainda guardava magia suficiente para transformar as piores experiências em bênçãos disfarçadas. Uns disfarçadas, 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 uns disfarçadas,